Oi, gente! Tudo bem, meu povo macumbeiro? Como é que vocês estão? Estamos aí no 6º episódio do podcast Umbanda em Pauta aqui do Tugo. E eu sou a Carol, que vocês já sabem. Eu sou o Yuri e juntos estamos aqui com o pai William de Ogum, dirigente espiritual do terreiro Guerreiros de Ogum. E hoje, pra gente estrear o nosso 6º episódio, a gente vai falar sobre amor e apego. Boa tarde, pai. Boa tarde. O que é amor e apego, né? Nossa, amor e apego, meu Deus do céu, hein, pai? Separar é um o tema, amor, hein? Né? Separar o amor do apego. Apego aí é um tema bem delicado, assim, né, pai? Porque às vezes a gente é tão apegado, né, a tantas coisas aí, seja materiais, pessoais, né? Na verdade, eu acho que o apego existe em tudo, né? Tudo na vida da gente. Eu acho que separar o amor do apego requer muito autoconhecimento. Eu acho que é isso, né? Requer muito autoconhecimento, porque a gente geralmente acha que ama e muitas vezes, a maioria das vezes, é um apego que a gente tem, ou ali na parte do sentimento mesmo, né? Você querendo terminar um relacionamento abusivo e você sabe que é abusivo, mas não consegue, e sempre justifica isso como um amor, né? E esse amor não passa de um apego nessas horas. Pai, e para começar o nosso bate-papo de hoje, na perspectiva do senhor, o que é o amor e como diferenciar ele do apego? Eu acho que... Uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que o amor, para mim, no meu entendimento, o amor é o que faz a gente sorrir. Amor é o que soma, amor é o que te leva para frente, amor é o que te impulsiona pro alto. Isso é amor. Traz confiança, né, pai? Segurança. E o apego é o contrário, eu acho. O apego, ele te afasta das pessoas, o apego, ele te afasta de você mesmo, o apego, ele te afasta das coisas que você gosta. E eu acho que a gente, quando entra num relacionamento amoroso, a gente geralmente começa super se amando, né? E aí chega um momento de um estágio da vida que, se você não cuida, você não se ama nada, né? Não tem um pingo de amor próprio. Sim. Você começa e você acha que um relacionamento afetivo, você precisa só amar ou proporcionar àquela pessoa bons momentos, bons sentimentos, boa vivência, bom cuidado. Você não percebe que você precisa. Eu acho que a gente falou isso na semana retrasada sobre isso. Sim. Sobre você cuidar um pouco de você para que você consiga cuidar do próximo, né? E eu acho que é muito isso. O amor, ele traz isso. O cuidado próprio, né? E o apego, ele traz o cuidado ao próximo. E aí você justifica tudo no apego, né? Eu não vou conseguir terminar esse relacionamento abusivo porque eu amo ele, eu amo ela e assim por diante. E o amar nessa questão, às vezes, não é o suficiente, né, pai? Porque, como foi falado, o amor é algo que te impulsiona. E o apego, muitas vezes, é algo que vai apagando o teu brilho. Quando você vê, você já sumiu. Exato, eu acho que o apego é isso. O apego é uma prisão, né? Se o amor é a liberdade, o apego é uma prisão. Porque você se apega e você acha que aquilo é bom para sua vida. Só que é um apego seu, uma mentira que você cria para você, e você se prende nisso. E aí você deixa de viver, deixa de fazer coisas para você, deixa de escolher a sua vida por um apego que não te leva a lugar algum. Então eu acho que separar o amor do apego requer realmente muito entendimento pessoal para você mesmo e um cuidado com a sua vida, que é difícil. E a gente não tá dizendo, né, pai, que o apego por, né, acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O apego, ele tem um lado bom, mas também, se dosado a mais, ele também aí pode vir um tema aí, pode vir a ser prejudicial também numa relação, né, pai? Porque tudo que é demais não é bom, né? E isso é algo que surge também bastante, né? Eu entendo que as pessoas, elas devem procurar bastante terreiros,
né, terreiros para falar sobre essa questão do apego, porque às vezes a pessoa se sente sozinha, né, e daí quer estar com a pessoa, mas às vezes aquela pessoa, aquele relacionamento não é tão saudável, mas a pessoa se apegou tanto àquilo, né, que ela quer aquilo, né, pai? E na sua visão, assim, você acha que quando a pessoa vem muito com essa carga, né, trazendo esse apego de uma forma muito prejudicial no relacionamento, como que a prática da espiritualidade pode vir auxiliar essas pessoas? Na verdade, eu acho que quando a pessoa vem procurar dentro de uma religião amor que não seja o próprio, já é um apego. Né? Já está preso um apego, não percebeu ainda. Então, se você procura alguém que você não conhece, também está preso um apego. Né? Um apego de que só vai ser feliz se encontrar alguém. Sim. E se você tiver esse apego, qualquer alguém começa a ser importante, que também é ruim, porque daí você se contenta com aquilo que não é o certo, ou que não condiz com o certo. Ou você aceita qualquer coisa, né, pai? Ou você aceita qualquer coisa. Pelo apego. Então, o que eu penso, quando você entra numa religião, a gente tem que estar dentro da religião pela gente. Né? Então, quando você procura um terreiro, você não tem que procurar por um amor específico ou por um amor sem ser específico. Você tem que procurar por um amor próprio. Sim. Porque durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada humana, a gente perde com facilidade nosso amor próprio, né? A gente perde o nosso cuidado, a gente perde o nosso amor, porque a gente se preocupa em cuidar do outro, a gente se preocupa em valorizar o outro, a gente se sente sozinho se não tiver um companheiro, se não tiver uma companheira, e aí abre brechas para que esse apego torne na vida da gente um sofrimento, né? Que daí vira um sofrimento. Pai, o senhor trazendo essa questão do sofrimento, eu tava pensando aqui, a gente vê que isso é muito comum geralmente em situações que uma pessoa falece, onde muitas vezes seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo ou uma pessoa muito próxima, que as pessoas amavam aquela pessoa, a pessoa desencarna e aquele apego fica, mas às vezes posso estar errado, se tiver o senhor me corrija, mas às vezes esse apego, ele acaba prejudicando a pessoa que está ali sofrendo por aquele desencarnado e talvez até o espírito desencarnado, né, pai? Eu acredito nisso, né? Eu acredito que esse apego a alguém desencarnado atrapalha, inclusive, aquele espírito de seguir, né? De ter um caminho, porque a morte não é o fim. Exato. Né? Tipo, a morte só muda uma fase e começa uma outra jornada que ela precisa também ser desenvolvida e trabalhada. Então, se o espírito tiver apego a alguém de carne, ou se alguém de carne tiver um apego ao espírito, isso também acaba atrapalhando ambas as evoluções, né? Ambas as vivências. Eu acredito que quando a gente vem para a Terra, a gente já tem uma história pré-fixada ou pré-escolhida pela gente para que a gente consiga cumprir os nossos papéis de pendências, ou de evolução, ou de estudo, ou de conhecimento, né? É nisso que eu acredito. Então, a morte, quando ela chega, ela já é pré-determinada das nossas escolhas de quem vai primeiro, quem vai depois, né? E tendo essa escolha, ela deve ser respeitada. É difícil? É muito difícil. Eu perdi minha mãe muito cedo. É difícil? É muito difícil. Mas o entendimento a gente também tem que seguir. De que isso não é o fim e que isso não vai acabar, né? As coisas têm sequências, a vida continua, mais difícil, com saudade, mas esse apego precisa ser superado para que novas expectativas e nova vivência continua, né? Existem outras pessoas vivas que precisam também do carinho da gente e do apoio, né? Então, perdi a minha mãe. Existe seu pai, existem seus irmãos que precisam desse apoio. Para quem tem filhos, exatamente, né, pai? Precisa trocar substituir esse apego por esses cuidados, por outras pessoas que precisam, isso também ajuda a fortalecer aquele momento e superar esse momento. E o pai acha que existe algum tipo de ensinamento específico que a gente, né, que a Umbanda também possa vir a ajudar essas pessoas a superar esse apego, pai, que tem tanto?
Eu acho que a Umbanda, ela tem os ensinamentos, a doutrina básica, de um modo geral, que isso ajuda, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente vive muito tempo da vida da gente sem perceber que a gente está apegado ou numa expectativa de uma vida que não existe mais, né? Com um relacionamento, com uma amizade, com uma familiar ou com alguém que faleceu. Sim. E isso precisa ser superado em algum momento da nossa vida para que a gente continue a viver, porque a gente tem coisas para produzir, a gente tem coisas para viver, a gente tem coisas para sentir, a gente tem felicidade para viver. Então essas coisas precisam ainda ter esse entendimento de que a vida não para naquele momento. No terreiro a gente vê muito esse negócio de relacionamentos afetivos, quando as pessoas se sentem presas naquele relacionamento ou em busca de um relacionamento. E se perde muito tempo, porque o relacionamento é uma energia. Se você emana uma energia de amor próprio, de carinho, de respeito para o mundo vai te devolver uma pessoa igual a você. Agora, se você emana uma energia de dependência, de carência, de desespero de até, desespero, né, pai? Quando a pessoa tá qualquer coisa que desesperada nem pra seja encontrar alguém. sua, às vezes, você vai aceitar para sua vida e isso vai desencadear, espiritualmente falando, uma série de sequências, porque você vai criar uma história que não lhe pertencia, essa história vai ter que ter um desfecho que também não lhe pertencia e isso pode demorar anos e vidas, inclusive, numa coisa que não te pertencia, num apego que você insistiu por uma carência de um momento. E pai, na sua vivência, assim, né, como eu já falei, eu sempre gosto de trazer a vivência do pai Will aqui para o nosso podcast, porque é uma pessoa que conheceu muitas pessoas aí nessa vida, muitas pessoas se passaram, então acho que também aprendeu muito, né, com a experiência dele. Eu acho que ele sempre tem uma bagagem, né, e pode nos ensinar muita coisa, né? Então, pensando nisso, quais são aí os desafios mais comuns que o pai já ouviu aí que as pessoas enfrentam nesse sentido de apego, assim? Eu acho que os desafios, acho que a parte mais comum, como eu falei, acho que voltando para a religião, é o sentimento de solidão, né? E eu acho que hoje, atualmente, nesse momento em que a gente vive, eu acho que os relacionamentos abusivos estão muito em alta. Sim, né? sim. Então, antigamente as pessoas eram muito carentes e buscavam um relacionamento. Buscavam ter amigos, buscavam, né, aquela necessidade. E entra muito naquela história. A carência ou a solidão não quer dizer quantidade de pessoas em volta. Sim. Porque muitas vezes as pessoas podem ter milhões de pessoas em volta e ainda se sentir sozinha, se sentir carente. Como às vezes a pessoa não tem ninguém em volta e não se sente sozinha, né? Se sente tranquila porque ela sabe que tem um respaldo de uma amizade, tem respaldo de uma família, mesmo não estando presente. Sim, sim. Né? Mas acho que hoje, muito em alta, tá os relacionamentos abusivos, né? Amizades abusivas, relacionamentos abusivos, trabalho abusivo. Sim. Eu acho que isso está muito em alta. E eu acho que isso precisa ser cuidado, porque qualquer relacionamento que seja abusivo, seja de amigo, seja afetivo, seja familiar, seja de trabalho, ele destrói a pessoa de uma forma que a pessoa nunca vai se sentir inteira o suficiente para seguir, para viver. Ela vai minando, né? Ela vai minando a autoestima, ela vai minando o autocuidado, ela vai minando, e aí você fica naquela, eu não posso me separar porque eu tô com sobrepeso, ou tô muito magro, Dívida, né, ou a pai? gente está com dívida juntos, ou eu não posso me Filho separar porque a pequeno. gente tem filho, ou eu não posso me separar porque eu tô com cabelo branco, eu não posso me separar porque não sei o quê. Sempre a gente vai, porque a pessoa vai minando. E aí você vai só absorvendo as negatividades que você vai recebendo no seu trabalho. Se você sair daqui, você não vai achar nada melhor, você vai ficar desempregado muito tempo, você não merece nada que você tem. Amigo, a mesma coisa. Se você não for mais meu amigo, você não vai ter ninguém, porque você é uma pessoa sozinha. E a pessoa vai entrando naquilo de ruim que você
não consegue destrinchar e não consegue mais sair daquela vida. E Isso você não acredita, né, Yuri, que você é uma boa pessoa, né? Sim. Porque o outro colocou tanto esse sentimento dentro de você e você fica com o teu coração tão duro, né? Tão pesado que você acha que não é capaz, né, Yuri? Eu acho que a palavra certa seria uma submissão, né? A pessoa fica submissa àquilo e talvez por medo ou por dificuldades que a pessoa esteja enfrentando, para ela é difícil se desligar daquilo, né? Eu acho que isso entra dentro da próxima questão, pai, da pergunta que eu ia fazer. Para o senhor acha que esse apego, essas dificuldades que a pessoa enfrenta nessa situação, ela atrapalha a evolução espiritual? Eu acho que atrapalha muito. É como eu comentei antes, eu acho que além de atrapalhar, ela pode inclusive criar novos, não vou dizer débitos, mas novos caminhos espirituais. Então, por exemplo, você quer ficar com uma pessoa que não está no seu destino. Você vai forçar e ficou. Você mudou todo o seu destino. Entende? Então você vai ter novos destinos para trabalhar, isso para essa vida, para outras vidas, porque você vai criar pendências com essas pessoas. E eu acho que quando você também está num relacionamento abusivo é igual. Você está num relacionamento que já acabou, não rompe esse negócio. Quanto tempo você deixou de viver? E muitas vezes passando por pessoas que te fariam mais bem, um outro trabalho, outros amigos, entende? Então eu acho que o apego ele vai fazendo com que isso aconteça, com que a gente se prenda e crie pendências espirituais no decorrer da nossa vida o tempo todo. Sim. E acho que entra muito a questão do amor próprio. A gente já falou isso em outros episódios anteriores do nosso pod, né, pai? Mas a questão do amor próprio, ela volta de novo nesse episódio para trazer isso. Porque eu acho que o amor próprio, ele é outro. Gente, a gente tá gravando aqui e também já tá pensando nas outras perguntas. Então, se vocês também tiverem algum tópico aqui, podem ir mandando. Eu estou acompanhando aqui a live do TikTok. Então, se vocês tiverem, manda aí, que a gente também vai tá tirando as dúvidas de vocês também. E mandem elogios também. Compartilhem com os amigos de vocês. Aproveitem aí, que não é sempre que nós estamos aqui online, que a gente consegue aí uma agenda com o nosso pai Will. Então, aproveitem esse momento também, né, pai? Isso aí. Vai mandando também as histórias, né? Isso! A gente gosta de saber também, né, porque pai? isso ajuda também a gente a ter um entendimento diferente, a ter pensamentos diferentes, porque às vezes a gente, no apego que a gente carrega na vida, a gente acaba tendo um ponto de vista de uma resolução de um problema. E muitas vezes a gente, ouvindo opiniões diferentes, a gente entende que existem outros tipos de resoluções e que a gente está apegado numa cultura ou num conhecimento que a gente teve na vida da gente. Então, quando a gente conversa, quando a gente troca as informações com outras pessoas, isso ajuda as pessoas também. Então, quando a gente resolveu criar o podcast, é para isso, para que as pessoas também contem para a gente um pouco, falem um pouco do que aconteceu sobre esse assunto, se já viveu alguma coisa desse tipo dessa prisão de apego, ou se já amou. Porque esse tipo de história enriquece tudo. Né? Para mim, amor é uma coisa que é ser livre, né? É você permitir que a pessoa esteja livre. E eu sempre falo isso, o amor é liberdade. Então, o amor de verdade é aquele que você, estando longe, você sabe que está tudo certo. Né? Então, que a gente consiga isso, porque é muito difícil para a gente com carne e osso conseguir. A gente acaba criando laços com apego, a gente cria laços que não são necessários. Mas é isso se chama evolução. Estamos aqui para evoluir, para errar, para acertar, para aprender, para errar de novo, acertar de novo e evoluir. Então, quando a gente tem essa troca de informação, ajuda, né? Ajuda quem está vendo, ajuda quem está lendo, ajuda aonde isso chega e tudo mais. Que às vezes a nossa história, né, pai? A gente tem uma situação que aconteceu com a gente, pode ser também o que a outra pessoa também viveu, ou se não for também complementar e construir as vivências juntos, né? Exatamente. E o pai falando sobre exemplo,
né? Eu aproveito para compartilhar aqui com vocês uma situação, né? Falando de apego, acho que é bom a gente também trazer casos bem práticos e histórias reais, né? Como o pai falou. Eu sempre fui uma pessoa que namorei desde muito nova, assim, muito cedo, porque eu queria encontrar na rua, né? O apego, o amor que talvez eu não tinha na minha casa. Então, com isso, fez com que eu entrasse em relacionamentos abusivos, em situações bem conflitantes. E um desses relacionamentos, eu tinha ali os meus 17, 18 anos, e eu sou uma mulher com deficiência. Então, eu tenho prótese no quadril e eu tenho muitas cicatrizes no quadril e tudo mais. E assim, uma cicatriz não é uma coisa bonita, né, de se olhar, assim, não é uma coisa normal. Mas hoje eu tenho essa consciência que as minhas cicatrizes, elas são marcas da minha história, elas fazem parte de quem eu sou. E um desses meus namorados, ele me proibia de usar biquíni na praia. Porque ele dizia assim: Carol, você tem que privar as pessoas de ver o teu corpo. Imagine as pessoas vendo essas cicatrizes, que feio. E assim, eu lá, né, no auge da minha adolescência, ali, da minha juventude, achava que aquilo era natural, que aquilo era normal. Então eu cresci com aquilo de não usar biquíni, de não usar bermuda, porque eu não podia deixar as pessoas verem, né, as minhas cicatrizes. Até que depois de muito tempo eu encontrei uma outra pessoa, fui pra praia e a pessoa falou: você não vai usar biquíni? Daí eu falei: não, eu tenho que privar as pessoas de verem as minhas cicatrizes, né? E onde as minhas amigas, né, minha rede de apoio foi me ajudando a desconstruir esse tipo de pensamento que eu tinha, que era tão enraizado dentro de mim. E trazendo, né, para nosso tema, assim, a próxima pergunta é onde a gente trouxe aqui para perguntar, né, o que os guias espirituais eles nos ensinam sobre esse equilíbrio, sobre esse amor e sobre esse apego. Eu, particularmente, tenho aprendido muito sobre isso, né, mas o pai Will pode aí nos complementar também sobre esse tema. O que você aprendeu? Pai, eu aprendi muito, principalmente aqui na nossa casa. Dona Sete Saias, eu acho que ela é um espírito, uma entidade, se assim se pode dizer, que ela traz muito essa questão da força feminina e do sagrado feminino. Todas as vezes que eu vejo ela falando, ela traz muito essa potência que existe dentro de nós mulheres e que às vezes a gente não coloca para fora. Às vezes a gente deixa a nossa deusa ali adormecida e ela é, como eu falei, um espírito que ela traz isso, ela mostra para nós, seja tanto mulheres quanto homens, que nós devemos nos amar, né? Que antes de amar o outro, a gente tem que amar a si mesmo, porque a gente só consegue dar pro outro aquilo que a gente tem no nosso coração. Ela pode me ajudar, Dona Sete pode me ajudar, pode fazer a parte dela, mas a melhor parte, quem pode fazer é eu ou qualquer outra pessoa que venha escutar os conselhos dela, né? Exatamente, eu acho que é isso. Acho que a gente aprende muito, na verdade, com a espiritualidade. Eu acho que se você começa a ler, por exemplo, os itãs, as lendas dos orixás, eles trazem muito isso, né? Todos os orixás, eles carregam histórias para eles se tornarem orixás humanas. Sim. Né? De superação, de amor próprio, de guerra, de vingança. Então eles criaram, tem muitas histórias ali que é muito condizente com o que a gente vive. E os espíritos também. Então eu acho que quando uma pessoa entra no terreiro, eu acho que a ideologia de ajudar nesse sentido do amor próprio acaba se tornando mais frequente, né? mais fácil. Quando você escuta uma história, quando você escuta um conselho, isso te impulsiona a realmente acreditar em você. Foi o que você falou. Eu não imaginava isso de você, mas essa vivência cria dentro da gente um tempo que isso pode te marcar, e por mais que você muitas vezes ache que isso esteja superado, muitas vezes você fica na dúvida. Sim. Meu Deus, será que eu faço ou não faço? Eu vejo muito isso com umas amigos que eu tenho que são obesos, por exemplo, né? Se podem colocar um biquíni, se não pode pôr um biquíni, se vão se sentir bem ou se vão se sentir mal, porque muitas vezes a pessoa se sente bem com aquele biquíni, mas não usa porque vai se sentir mal ouvindo as histórias dos outros ou vendo os olhares das pessoas. Sim. Né? Então eu acho que quando você tem um amor próprio autossuficiente, aí esses olhares ou essas críticas ou essas picuinhas, né, não te apega, não te pega, não te
não te comove, não te incomoda e assim por diante. A vida segue. Isso mostra pra gente, pai, que o apego ele não é só de coisas, de pessoas. Não. Às vezes é de palavras, às vezes é de situações. E isso que eu falo, o apego, o apego é uma coisa que todo mundo tem um apego, na verdade, né? Sim. Uma coleção de alguém é um apego, né? E ninguém mexe naquela coleção. As pessoas acabam tendo um apego. Itens Carro, de espírito, né? Sim. Tem espírito que eu não gosto que mexa Sim. nisso, porque é um apego. E precisa ser trabalhado como todo outro apego. Então eu acho que apego sempre vai ser ruim. Porém, ele acompanha a nossa vida todos os dias. Sim. E teve uma pergunta aqui, gente, na nossa live, né? Onde uma pessoa perguntou aqui, né? Se o apego, pai, ele pode ser decorrente de outras vidas também. Ah, com certeza, com certeza. Eu acredito que o apego pode vir dessa nossa vida agora, como pode vir como uma superação de uma vida antiga, né? Porque quando a gente está nessa vida, a gente está por muitas outras coisas, né? A gente está para superar obstáculos, dificuldades, superar problemas, superar vivências que a gente tem com pessoas, e muitas vezes o apego ele vem junto para que a gente supere também, que é muito mais difícil, né, quando vem de uma outra vida, porque isso é o diferencial para você seguir sua evolução, né? E quando você vem com apego de uma outra vida, superar isso nessa existência, nessa vida, requer muita boa vontade, muito autoconhecimento, para que você não tenha que vir numa próxima vida ainda para tentar superar esse apego. E pai, você acha que existe alguma relação entre a prática da caridade na Umbanda na compreensão do amor e do apego? Na verdade, eu acho que a caridade em si, ela ajudaria a gente a se preparar para o apego. Qualquer caridade que seja, né? Sim. Desde você dividir uma refeição, a você ir numa instituição, ou você fazer uma oração. Sim. Eu acho que qualquer tipo de caridade faz com que a gente tenha alguma certa evolução ou um certo entendimento para a gente melhorar nos nossos apegos. Então, isso eu acho, né? Isso eu acho sempre. Só que, contrapartida, a caridade falsa, né? A gente vê muito isso da caridade falsa, né? A pessoa aparentemente é caridosa, então ela doa isso, doa aquilo, doa isso, doa aquilo. Mas não é uma caridade verdadeira, não é uma caridade de coração, não é uma caridade genuína. Ou você, no meu conhecimento, no meu entendimento, você também doar o que não te serve mais, também não tem importância para quem recebe, mas para a gente que doa não tem. Sim. E eu acho que a caridade, ela tem que partir de quem doa, de ser bom para quem doa e ser bom para quem recebe. Sim. Então, se a caridade só for boa para quem recebe, é porque quem deu não servia mais. Era um item que não te pertencia mais. Então, a partir do momento que você dividir coisas que te agrada ou que é bom para você, aí sim a caridade começa a surtir efeito e a gente começa a desapegar. Então, por exemplo, vou dar uma roupa, não me serve mais, ou tá furada, ou não uso mais. Não tenho mais apego àquilo ali. Sim. Né? Agora eu dividi, tenho 20 camisetas, eu adoro as 20, mas eu só uso 10. Então, eu doar 5 das minhas camisetas boas é um desapego. Sim. Né? Então, eu acho que quando você usa a caridade pro desapego nesse sentido, aí vai fazer muito mais efeito e muito mais entendimento para que a gente use o desapego na vida. Legal. Pai, agora encaminhando para o final, acho que a gente já encerrou as perguntas. O que o senhor tem para falar para o pessoal de casa que está ouvindo sobre... Acho que não seria o apego, mas uma questão de desapego agora, né? Desapegar de tudo que a pessoa está enfrentando para recuperar o seu amor próprio, se recuperar o amor às coisas, né? Eu acho que para as pessoas de modo geral, para mim inclusive, se a gente conseguir desapegar dos sentimentos ruins, se a gente conseguir desapegar da tristeza que não nos pertence, se a gente conseguir desapegar das mágoas do nosso passado, o nosso futuro seria muito mais brilhante. A vida da gente, ela se baseia sempre no nosso passado. Então, por mais triste que seja
ele serve para nos tornar quem somos hoje e quem seremos amanhã. Porém, a base de ontem não pode ser tão pesada hoje como ela foi ontem, pois se ela já passou, peso deve ficar lá atrás. Deve ser carregado apenas o entendimento, o conhecimento do que a gente aprendeu com isso. Então, se você está num momento da vida em que você vem arrastando as coisas aí do seu passado, com sua família, com seus amigos, com seus amores, com seu trabalho, deixe isso para trás, desapegue disso. A vida é tão mais bonita quando a gente está preparado para viver o que a vida tem para oferecer, o que os espíritos têm para nos dar, o que os espíritos têm para oferecer. Eu costumo dizer que a vida ela é maravilhosa. Se algum dia a gente tiver dúvida, a gente vai num hospital fazer uma caridade e aí a gente pode entender que como a vida é bela. Essa semana, no começo do mês ali, teve o transplante do Faustão. Sim. E aí eu vi o vídeo do Faustão agradecendo pelo transplante do coração ao rapaz que fez a doação. E eu achei muito bonito todo o vídeo, porque eu acho que ele é um excelente apresentador, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi que ele disse pro pai do rapaz: eu te juro, eu te prometo que eu vou honrar esse coração fazendo bondade. E eu acho que é isso, a vida é assim. Estamos aqui para viver, estamos aqui para aprender, estamos aqui para ensinar, mas antes de qualquer coisa a gente está aqui para viver, para ser humano. Então desapegue dessas mágoas que estão aí, desapegue dessas tristezas que ficaram. A vida não precisa ser tão pesada assim e ela pode ser muito mais leve e gratificante. É isso. Melhor frase para encerrar o pod de hoje é: se apegue à sua vida, né, pai? Eu acho que é o único apego bom mesmo. Um apego bom, viver. Não sei nem como finalizar o podcast depois de toda essa palavra que o pai disse, hein? Muito lindo, muito emocionante. E eu vou deixar aqui também, lançar mais um desafio para vocês, gente. O que vocês podem desapegar hoje, né? Então reflitam em tudo isso que foi falado. Espero que vocês fiquem bem. Se vocês precisarem, contem conosco, né? Nosso endereço, nossas informações estão nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode nos chamar no direct. Então, pode falar, Yuri. Esse foi mais um episódio do Umbanda em Pauta. Tenham todos um bom descanso e até a próxima. Axé. Axé.